te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia no fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade, Senhor, nos seguirá todos os dias das nossas vidas. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tu és fiel, tu és tão bom, meu Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Então cante que Ele é fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão
bondade de Deus. Não cante isso com todo o seu coração, Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu sinto falta da sua voz me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais. Eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Meu pai, eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero o amor da casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai, do meu pai. Eu sinto falta da sua voz, Deus, me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais. Eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero o amor da casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai, do meu pai, do meu. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero o amor da casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai, do meu pai. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero o amor da casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai,
nos braços do meu Pai. Aleluia, porque Deus sempre nos aceita de volta. Glória a Deus. Mesmo tão longe, me lembro da sua voz. Sei que me ama, foi eu que decidi partir, mas eu decido crer que está a me esperar. Eu decido crer que vai me abraçar. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Mesmo tão longe, me lembro da sua voz. Sei que me ama, foi eu que decidi partir, mas eu decido crer que está a me esperar. Eu decido crer que vai me abraçar. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Vamos! Eu vou voltar, o alvo está a me esperar. Eu vou voltar, o alvo está a me esperar. O Abba me espera. O Abba me espera. Eu vou voltar, o alvo está a me esperar. Eu vou voltar, o alvo está a me esperar. O Abba me espera. O Abba me espera. Todas as coisas cooperam para o meu bem, para o meu bem, para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem, para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu vou voltar, o alvo está a me esperar. Eu vou voltar, o alvo está a me esperar. O Abba me espera. O Abba me espera. Todas as coisas cooperam para o meu
Todas as coisas cooperam para o meu bem. Oh, todas as coisas cooperam para o meu bem. Para o bem daqueles que amam a ti, Jesus. Para o bem daqueles que amam a ti, Jesus. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Muito boa noite a você que nos visita neste canal da Primeira Igreja Batista no Campo Branco, através da nossa web rádio, do YouTube ou das demais mídias que a Igreja disponibiliza. Seja muito bem-vindo, porque nesse momento iniciaremos nosso culto a Deus, um culto de consagração das nossas vidas, um culto de edificação, um culto de comunhão, mesmo que à distância, por esse momentâneo impedimento de podermos estar fisicamente juntos, em razão das reformas que estão sendo empreendidas na igreja. Muito obrigado pela sua compreensão, muito obrigado pela sua cooperação e pelo seu empenho. Nós ficamos muito felizes e agradecemos desde já a sua generosidade, o seu empenho, o seu amor, o seu carinho. Hoje nós, mais uma vez, estaremos refletindo a palavra de Deus, nos edificando pela palavra de Deus, nutrindo o nosso espírito, o nosso ser, com as verdades que são trazidas através dos textos da palavra de Deus, que são verdadeiramente ensinos deixados por Jesus Cristo para o nosso enlevo espiritual, para que a nossa vida seja pautada por parâmetros, virtudes e conhecimentos legítimos que possam nos levar, enfim, à verdadeira estatura do varão perfeito que é o nosso Mestre Jesus Cristo. Hoje, portanto, depois de termos sido bastante edificados pelos louvores que nos antecederam, que cantamos juntos, que nos confraternizamos juntos, apesar da distância física, mas a proximidade espiritual, essa integração do povo de Deus através da palavra do Senhor, através do afeto, do carinho, da fé, da esperança e da expectativa. Hoje nós veremos no livro de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, e nós refletiremos sobre a cura através do arrependimento. E esse é um momento muito importante para nós, é um tema de muita relevância, porque o arrependimento ele foi bastante tratado por todos os profetas, e especialmente com a chegada de Jesus Cristo, quando ele foi anunciado por João Batista. João Batista logo de pronto já chegou dizendo um chavão que seria tratado durante todo o ministério dele, de Jesus Cristo e daí por diante de toda a igreja, que é: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então, o arrependimento é uma atitude, uma ação da nossa parte de, depois de termos confrontado aquilo que há de errado conosco, aquilo que há de pecado em nós, aquilo que nos macula, aquilo que nos mancha, aquilo que nos impede, aquilo que nos separa de Deus, é isso que é o pecado. E o arrependimento é a expressão de que nós estamos deixando, largando, nós estamos compreendendo, na verdade, o significado do pecado e, portanto, querendo abandoná-lo, nós rogamos a Deus que nos dê graça, que nos dê paz, que nos dê sabedoria para largarmos de vez aquele comportamento, aquela atitude, aquela ação e possamos reverter toda a situação da nossa vida e possamos ter a graça de Deus sobre nós, a alegria do Senhor em estar conosco, nos ajudando. E o texto que nós vamos ler trata-se de uma história bastante interessante, em que envolve uma família inteira,
envolve um pai, 2 filhos, os trabalhadores da casa, certamente uma mãe que está por trás do texto, que não aparece no texto, mas que está presente nas ações, nas atitudes que são tomadas para que a situação de mal-estar na família seja revertida em ação de graças para Deus. Bom, essa família a gente percebe de logo, de pronto, quando se encontra na leitura do texto, que não evidencia a figura da mãe, mas é claro, é óbvio que por trás de tudo aquilo está a mão de uma mãe amorosa, carinhosa, afetuosa, que se empenha na reconstrução do lar, e isso é importante. Mas o ponto central é o que o pai, que está aí representada a figura de Deus, o que ele vai agir, de como ele vai agir para a restauração da casa através do arrependimento daqueles que estão envolvidos ali nos erros, na história dessa parábola. Na verdade, é uma parábola que nos ensina bastante lições importantes para a nossa vida. Então veja, começa já dizendo o seguinte: Jesus continuou, porque Jesus vinha tratando de outras questões, de outras parábolas. Ele vinha falando da parábola da moeda que foi perdida, e enfim, ele emenda com essa parábola do filho pródigo. Ele falava da ovelha perdida também. Enfim, ele está fazendo um conjunto de lições, está empreendendo um conjunto de lições que vão nos trazer bastante lições importantes para a nossa vida de fé, para a nossa edificação, para a nossa mais legítima expressão de fé em Jesus Cristo. Então ele diz, o texto assim se explica. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte na herança. E assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Por aí a gente já tem uma lição bastante importante. Por que o pecado imprime em nós tanta amargura, tanta discrepância, tanta desilusão, tanta desigualdade, tanta tristeza? Porque nós temos naturalmente a ambição humana de só fazermos aquilo que o nosso coração pede, de deixarmos de lado aquilo que o Senhor, o nosso Criador, nos ensina. Então veja, nessa parábola estão representados aqui o Pai, e aí está a figura do Senhor, a presença de Deus, o acolhimento de Deus, como esse homem, como esse Pai vai tratar essas feridas que estão aprofundadas no ser, no mais profundo do âmago de cada um dos filhos, tanto do mais novo quanto do mais velho, e como Deus vai tratar esse perdão, como Deus vai trazer de volta a paz perdida naquela casa, naquelas vidas. Então ele tinha 2 filhos, e aí estão representados um filho mais jovem, aí na experiência, e um filho mais velho, que trata, logicamente, daquele filho mais experiente, que deveria ter um pouco mais de sensatez, e na verdade não é isso que vai ocorrer. É isso que é evidenciado também nas nossas vidas no dia a dia. Nem sempre os mais maduros têm mais experiência, nem sempre os mais jovens são os mais errados, e enfim, no meio de tudo isso tem que haver o controle, o equilíbrio através do Pai, através da figura paterna, e nesse caso a representatividade de Deus, a presença de Deus em nossas vidas. Então ele disse, o mais moço diz assim: Pai, eu quero a parte da minha herança. Ele não estava satisfeito com o que tinha, com a vida que tinha, com a vida que levava, com a disponibilidade de tudo ao seu alcance na casa do seu pai. Então, insatisfeito com isso, e normalmente isso ocorre quando os jovens intentam fazer da sua própria vida
na sua própria vida, o seu próprio caminho, decidir por si mesmo e começar a ter as suas próprias caminhadas, como se já tivessem toda a experiência do mundo. Então ele pede a parte que lhe toca na herança que tinha a ser deixada pelo pai. No versículo 13 está exposto: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região bem distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Olha, muito tempo depois, esse filho mais novo pega tudo que ele recebeu, tudo que ele tinha, e foi para uma terra, para uma região distante, e lá, portanto, ele desperdiçou tudo que ele recebeu. Primeiro, o fato de estar distante de Deus. Isso é muito interessante que a gente pontue. Ao sair do pai, primeiro ao pedir ao pai a sua herança, aquilo que lhe cabia, ele já está querendo fugir da presença do pai, fugir da presença sistemática do pai. Ele não privava de uma comunhão perfeita com o irmão mais velho. Certamente não tinha muita conversa, muito diálogo, muita aproximação, muito afeto, e isso é o que vai corroendo dentro de nós as nossas relações. E isso nada mais é do que a ação corrosiva do pecado. Ele vai destruindo as nossas relações com Deus e com o próximo. Portanto, esse filho pede, que o pai dá, porque o pai atende, o pai é carinhoso, o pai quer ver até onde ele quer ir, até onde ele pode ir, e para ensiná-lo de forma didática que ele não iria se satisfazer saindo dali. Ali onde ele estava, na sua casa, no seu lar, e aí vem o valor da família, é exatamente o lugar onde nós devemos estar. Família é lugar de restauração, é ambiente de restauração, de cura, de remédio, de alívio para as nossas inquietações. A família precisa ser tratada, a família precisa ser transformada, a família precisa estar no centro da vontade de Deus e, portanto, convertida aos ensinos do Senhor. Então ele desperdiçou todos os seus bens, e o texto diz claramente, irresponsavelmente, isto é, sem nenhuma habilidade para saber lidar com o que ele tinha. Ele tinha em casa, portanto, a administração do pai que multiplicava os seus bens, aquilo que futuramente seria naturalmente deles. Mas ele perde a sua parte e, de forma irresponsável, como se aquilo nunca fosse acabar, ele começa a gastar. Isso é mais uma ação do pecado. Isso é mais uma ação do inimigo das nossas almas, querendo que a gente perca tudo que tem, todos os sonhos, que a gente destrua toda a nossa capacidade de realização. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Portanto, ele já se encontra agora se defrontando com uma grande dificuldade. Isso já nos mostra também, amados irmãos e irmãs, que as nossas soluções não estão nas coisas que temos, nas coisas que ganhamos, nos recursos que recebemos, nos recursos que juntamos, no amontoado de coisas que temos. Não está nisso. A solução das nossas agonias, das nossas agruras, elas estão na presença de Deus, no ensino de Deus, na comunhão com o Senhor. De modo que ele, vivendo irresponsavelmente, depois de ter gasto tudo o que ele havia recebido, houve uma grande fome na região onde ele estava, e aí ele começou, aqui é o início das grandes perdas, ele começou a passar necessidade. E a gente pode inferir as necessidades desse jovem. A necessidade de afeto que ele já não tinha, o pai não estava presente, a mãe não estava presente, o irmão, ainda que tivessem divergências, não estava presente, os trabalhadores de seu pai, com quem ele certamente tinha bastante
diálogo, com quem ele conversava, com quem ele aprendia, com os afazeres, etc., também não estavam ali presentes. E ele estava, portanto, dono do seu nariz, seguindo a sua vida, o curso da sua vida, pretendida, sonhada, e agora estava dando de cara contra a parede. E aí, depois de ter gasto tudo, isso é que é importante a gente ver também, tudo se acaba, nada é para sempre, senão o amor que o nosso Deus nos tem e com o qual nós também amamos o nosso próximo. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Houve uma fome na região inteira. Isto é, o mundo vive esta fome. Às vezes não é fome física, é fome espiritual. Nesse caso, certamente era uma grande dificuldade econômica, uma grande dificuldade política, então faltavam todas as coisas, faltavam os bens necessários à sobrevivência, mas faltou também o afeto, faltou a fé, faltou a esperança, faltou um monte de coisas que levaram esse jovem ao adoecimento ainda maior. Então esse jovem precisava de cura. O que ficara com o pai também estava intrigado, ele estava magoado com o pai, portanto havia ferida no seu coração, ele também estava doente. Então essa família precisava de cura para o bem-estar dos entes, dos participantes, dos indivíduos que compunham aquela família. Veja o que acontece então com esse jovem. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região. Portanto, ele não só estava decepcionado e triste, ele já havia gastado tudo que possuía e agora estava na dependência de terceiros, na dependência de pessoas que não o conheciam, não tinham afeto por ele, não tinham consideração por ele e não tinham a menor intimidade com ele. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Então veja a dificuldade e veja a realidade. Alguém que está na presença de Deus, no gozo da paz do Senhor, no centro da vontade de Deus, primando, desfrutando dos bens do Senhor, foge da presença de Deus, porque quer tomar as rédeas em seu pensamento, em seu conceito, de sua própria vida, e aí começa um sofrimento interior muito forte, muito grande. Ele percebe que sozinho não pode fazer nada, e está aí o ensino de Jesus, quando diz assim, sem mim nada podeis fazer. Ele estava à mercê, ele estava à deriva, ele estava à mercê do tempo. E aí ele começa uma sequência de sofrimentos. Ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada é um conceito, é uma expressão muito forte. O que as pessoas podem dar se elas não têm? Que paz alguém pode me dar se não tem? Que amor alguém pode lhe dar se não tem? Que afeto alguém pode lhe dar se não tem? Que cura alguém pode lhe dar se não tem poder algum, se não pode nem curar-se a si mesmo? Esse jovem estava passando agora por uma das maiores e mais consequentes tribulações da sua vida. E aí a gente vai ver o que esse jovem toma de posicionamento mais tarde, quando ele cai em si, quando ele vê que a realidade é outra. Então, prossegue o texto. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Ele desejava agora o mínimo do mínimo. Ele desejava o pior das coisas. Como é difícil a gente ver, de vez em quando pela cidade, pessoas catando alimentos no lixo. É deplorável, é deprimente, é um estágio degradante da vida humana.
Mas isso acontece, todo dia a gente vê isso nas ruas da cidade. As pessoas sem sonhos, sem perspectivas, sem a presença de Deus, sem a família, sem os amigos, sós pelo mundo, na sarjeta da vida, e estão passando por profundas dores que são lancinantes, que são cortantes, que são degradantes das suas próprias vidas. Então esse jovem começa a necessitar de coisas mínimas, elementares. E ele chega a pedir a comida dos porcos, aquilo que sobrava da comida dos porcos, mesmo assim ninguém lhe dava. O que parece nos querer dizer também, irmãos, que o mundo não tem nenhuma disposição em querer ajudar você, em querer que você vença, em querer que você se restaure, em querer que você se recupere. Por isso, o lugar mais assertivo, mais brilhante, mais decisivo da nossa vida é na presença de Deus, é na companhia de Deus. Depois de passar esse momento aflitivo, esse jovem certamente se senta em algum lugar e começa a refletir, a olhar para o mundo que ele tinha, aquilo que ele vivia na sua casa, na família, na presença do pai, na companhia do irmão, dos trabalhadores, enfim. Então o texto diz aqui, no versículo 17, caindo em si, isto é, voltando à realidade, voltando à sanidade, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Perceba isso. Na casa do pai há abundância de bens, há abundância de alimento, há abundância de paz, há abundância de amor, há abundância de afeto. Por mais difícil que seja a convivência, você pode até dizer assim, mas pastor, o senhor esquece que também nas igrejas, também nas famílias tem bastante intrigas, confusões? Sim, eu sei disso. É verdade, onde tem pessoas, tem dificuldades. As dificuldades são de relacionamento, desde a queda do homem, que produziu inimizade entre eles, entre os pares, por causa da presença do pecado. No entanto, mesmo assim, é aí na família um lugar de cura, advindo a sensatez, cada um caindo em si, buscando a Deus de verdade, como esse jovem acaba de fazer. Ele cai em si e aí ele começa a pensar nas realidades anteriores à sua saída. Ele saiu sem necessidade alguma, ele saiu de forma aventureira e desperdiçou tudo que recebeu, tudo que lhe tocou da parte que lhe coube do pai, ele desperdiçou tudo irresponsavelmente. É isso que a gente faz no mundo, na vida. Longe de Deus, só tem uma alternativa, é viver de forma irresponsável. Portanto, ele cai em si e ele começa a lembrar, puxa vida, quantos trabalhadores de meu pai têm tudo à sua disposição, tem comida, tem bebida, tem guarida, tem a atenção do meu pai, tem os conselhos de meu pai, tem o salário deles, e eu aqui, como filho dele, desonrado, passando necessidade, passando fome. Então o texto continua: eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. Essa é uma decisão profundamente relevante. Eu voltarei para meu pai. O que é que está faltando muitas vezes para nós? Pensar exatamente assim: eu preciso voltar para a casa do pai. Eu preciso voltar para a comunhão com o meu Deus. Eu preciso voltar à perfeita comunhão com a minha casa, com a minha família. Ele diz então: eu me porei a caminho. Portanto, ele toma a decisão de voltar, de se colocar no caminho de retorno, e voltarei para meu pai e lhe direi. Ele prepara inclusive aquilo que vai dizer para o pai. Ele se prepara, ele se
se restaura intimamente, ele começa a reconsiderar todos os seus conceitos. Então a expressão dele é: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Primeiro ele pensou, ele caiu em si depois de ter refletido. Em seguida ele tomou uma decisão, ele disse: vou voltar, vou me pôr a caminho do retorno para casa. E o passo seguinte foi levantar-se e seguir caminho. Então essas são algumas das etapas da nossa decisão. Primeiro, nós devemos nos arrepender. Segundo, devemos nos levantar da nossa queda. E terceiro, devemos seguir o caminho de volta para o Pai, para o encontro da cura, para o encontro do amor, para o encontro da esperança, para o encontro da salvação. O texto seguinte diz: estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. Perceba que coisa linda, que coisa interessante. Ele estava realmente arrependido, voltando para casa, muito sujo, mal cheiroso, com as marcas mais profundas do pecado impressas no seu corpo, feridas enormes no seu âmago, feridas emocionais, feridas sociais, feridas espirituais sobretudo. Mesmo assim, voltando para o pai, olha o que acontece. Estando ainda longe, seu pai o viu. Isto é, o pai está sempre atento e sabe procurar diligentemente o lado para onde nós nos desviamos, para onde nós nos destinamos a ir. E aí o pai o vê e de longe ainda, cheio de compaixão, cheio de amor, cheio de boas intenções, cheio do desejo de abraçá-lo, o pai corre para o filho, dá aquele abraço apertado e beija o seu filho sem nenhuma restrição. Ele não se importa com o odor que ele trazia do mundo, ele não se importa com as marcas profundas do pecado impressas nele. O que ele tem agora como premissa, como de mais importante, é limpar, é lavar o seu filho, é restaurar o seu filho, é recuperar o seu filho, é salvar o seu filho. O filho então lhe disse, certamente muito emocionado: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Percebe que aquilo que ele tinha pensado antes, a expressão que ele pensou antes, agora ele está materializando, ele está confessando, ele está desabafando. O filho disse ao pai: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: depressa tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçado nos seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Neste ponto, aqui acontece o encontro do filho perdido com a bondade do pai, com a misericórdia do pai. E nesse encontro começa nesse instante a restauração, começa a cura das feridas mais profundas. E a cura trazida pela chegada desse filho mais jovem vai se estender ao filho mais velho, vai se estender aos trabalhadores, vai se estender à mãe, vai se estender aos vizinhos, à comunidade, enfim. Porque tudo estava sendo trazido a lume por Deus, para a presença de Deus. A luz do Senhor agora clareava todo aquele ambiente. Então o pai, comovido, cheio de expectativa, cheio de esperança, cheio de desejo, e é isso que Deus quer para você e para mim. O Senhor tem desejo que nós nos achemos no caminho de volta.
O Senhor não tem desejo que ninguém se perca. Não é desejo de Deus que ninguém se desperdice pelo mundo afora. Não é projeto de Deus que ninguém se estraçalhe no mundo afora. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus são tão suficientes que são capazes de restaurar aquilo que parece sem restauração, aquilo que parece sem capacidade de recuperação. Então o filho volta e o pai, mesmo de longe, quando vê, quase que sem acreditar, corre na direção dele, abraça, e aí chama os seus trabalhadores, chama aqueles que lidam com ele, que trabalham com ele, que lhe servem, que é a sua igreja aqui representada. Ele pede que tragam roupa nova, que tragam anel, que tragam sandálias, que façam a festa, que celebrem a chegada do filho, porque ele estava morto e reviveu, porque ele estava perdido e foi achado, porque ele estava doente e agora foi curado. Queridos irmãos, é com muita alegria que a gente reflete essas situações, porque é exatamente isso que Deus está desejando para mim e para você. Que as nossas feridas mais profundas sejam tratadas. E só há uma forma de tratarmos essas feridas. É voltando para o aconchego do Pai. É voltando o nosso olhar, a nossa perspectiva e a nossa esperança para a graça de Deus. A graça de Deus nos é bastante. Eu espero que você, que sua família, que seus amigos, que seu círculo de amizade, que a sua comunidade onde você está, seja também contagiada por essa alegria que o Senhor coloca agora no seu coração. Se é de cura que você está precisando, cura das enfermidades espirituais, cura da falta de alegria, cura da ansiedade, cura da tristeza, cura da depressão, as curas que você necessita, volte o seu olhar para Deus. Ponha-se como jovem a caminho de volta. E ao ser visto pelo Pai, Ele vai correr na sua direção, vai lhe abraçar, vai lhe dar roupa nova, isto é, vai lhe dar vestimentas diferentes. Ele vai colocar no seu dedo um anel, Ele vai lhe honrar, como sempre faz. Ele vai fazer festa pela sua chegada. E Ele vai chamar outros para a comunhão dessa chegada, para a celebração dessa chegada. O desejo do meu coração, o desejo da primeira igreja batista no Cabo Branco é que você, que sua família, que sua comunidade, que seus amigos sejam também restaurados para a glória de Deus. Esse é o caminho da restauração, esse é o caminho da recuperação, esse é o caminho da cura para todas as nossas enfermidades mais terríveis, porque a dor mais cruel não é a dor física, é a dor da alma, é aquilo que fere lá dentro de nós, no mais profundo do nosso âmago. A minha oração, portanto, nesse momento, é no sentido de que você caia em si, como jovem da parábola, decida entrar no caminho de volta, regressar, tomar a decisão de ir ao encontro do Pai, pedir perdão, pedir reconciliação, arrependido de todos os seus pecados e, enfim, receber pela graça, por graça e de graça, a salvação em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que Deus abençoe, portanto, a sua casa, a sua vida, a sua família, os seus amigos, a sua comunidade. Que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Paz e saúde.